Clamor com Márcia Martins. Light of the world, you step down into darkness. Bom dia! Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life. Dia especial, sexta-feira de um fim de semana, cuja atenção está toda voltada para Jesus, seu sacrifício, sua vitória na cruz, sua ressurreição. E nós estamos aqui para celebrar. Tantas vezes vocês falarem de Jesus, nós vamos celebrar. Não importa, né, quem está pregando, por que motivos está pregando, mas é uma oportunidade, né, de exaltarmos o sacrifício do nosso Senhor, do nosso Salvador e proclamar que Ele vive eternamente. Glorious in heaven above. Humbly you came to the earth. Isaías 66, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. And I'll never know how much it costs to see my. Hoje nós vamos estar falando sobre Jesus, aquele que é perfeito, o único que é perfeito. E também vamos compartilhar um estudo que se chama No Calvário, a experiência do Senhor no Calvário. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Já hoje pela manhã eu estive com a pastora Mona no WhatsApp, ao vivo, e ela entrou e me mostrou o culto que estava acontecendo lá, né? Aqui 8 horas da manhã, lá tipo 4 horas da tarde. E a pequena igreja da pastora Mona, que cabem 50 pessoas sentadas, ali haviam 100 pessoas. Não tinha como entrar na pequena igreja. 80 são adultos, porque hoje ela convocou as mães dos alunos para pregar a mensagem do Evangelho. Esta mensagem que muitos ali nas favelas do sul de Delhi, na Índia, da capital, né, da Índia, muitas favelas ali nunca ouviram o nome de Jesus, né? É um campo ainda não alcançado pelo Evangelho, pela graça de Deus. Nós estamos chegando ali com esta equipe lá de indianos. Nós mantemos em oração, em contribuições, e vamos avançando com o projeto Asra, que já está passando já, né, para o seu 2º ano. Eu compartilhei com vocês esta semana de como as crianças já estão sabendo ler, já estão evangelizadas, e estamos alcançando também as suas famílias. Temos muito que celebrar, né? E no domingo de Páscoa, a pastora Mona vai entregar as Bíblias infantis. Elas são, né, bem ilustradas, mas nós não vamos permitir que as crianças levem as Bíblias para casa, né? Elas vão ser usadas somente na escola, inclusive, né, como material de apoio para que elas aprendam a ler, porque elas têm dificuldade em ler, especialmente a linguagem bíblica, né? É diferente a linguagem bíblica. Enfim, né, o Senhor está fazendo grandes coisas. Fiquei muito feliz de ver a nossa igreja ali na Índia, assim, superlotada, né, para ouvir sobre Jesus Cristo, o amor do Pai enviado até nós para se sacrificar no nosso lugar, garantir a vitória, a nossa reentrada na presença do Pai. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, oh,
Pai rasgou o véu. Quando Jesus gritou na cruz, Pai, por que me abandonastes? Na verdade, né, ele não gritou, Pai, por que me abandonastes? Eu anotei isso, mas depois eu prestei mais atenção. E ele gritou, Deus, por que me abandonaste? Porque ali ele ainda estava, né, no nosso lugar, o homem que se sentiu abandonado por Deus por causa do seu pecado, que fez com que Deus voltasse, né, o rosto para não ver mais, né, o homem naquela situação caída. Então, Jesus gritou, Deus, por que me abandonastes? Né? Mais tarde, quando o Senhor entrega o seu Espírito, aí sim ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Né? Porque ali era o Filho falando com o Pai. Mas antes, quando ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, não é? Em aramaico, é Deus meu, por que me abandonastes? Ali ele estava no lugar do homem pecador separado de Deus. Ele estava gritando por todos nós. O Pai o abandonou porque os nossos pecados estavam sobre ele. Mas quando Jesus gritou e expirou, o Pai instantaneamente reagiu. A sentença de morte, a punição foi cumprida e Deus estava livre para perdoar seus filhos. Ao ouvir o grito de seu filho amado, o Pai não esperou nem um segundo a mais. O próprio Deus Pai, de dentro para fora, de alto a baixo, rasgou a grossa cortina do Santo dos Santos que o separava de nós, que o restringia somente àquele lugar do Santíssimo. Ele rasgou a cortina e pulou para fora, como na história do filho pródigo. Ele correu com os braços abertos ao nosso encontro, os braços abertos de Jesus, né? Que nos abraça através do seu sacrifício, através do seu grande amor. O Senhor, ele veio para dentro de cada um de nós que aceitou morrer e ressuscitar com Cristo. Somos agora o lugar onde Deus mora na terra, o lugar que ele escolheu para morar. O próprio Deus não via a hora de se reconciliar com seus filhos. E ele estava com tanta saudade que veio morar na mesma casa que nós, para nunca mais, eternamente, haver entre nós qualquer separação. Glória a Deus pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e que foi derramado até a última gota a nosso favor. Jesus, o único perfeito. Ontem, um dos momentos em que eu acordei de madrugada, eu percebi que o Espírito do Senhor estava ministrando algo no meu espírito. E eu assentei na cama e eu tinha algumas frases na minha mente. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Só Jesus, ele é o único perfeito. E eu busquei, né? Falei, Senhor, o que é que o Senhor estava ministrando ao meu espírito? Me lembra, Espírito Santo, me fala, né? O que o Senhor estava tentando me comunicar, ministrar a mim. Mas eu não consegui, né, ter acesso a fazer que isso suba do meu espírito, a minha mente, o que é que o Senhor estava falando comigo naquele momento. Mas eu então resolvi fazer um estudo, né, pegar alguns versículos sobre Jesus, o único perfeito. E em Hebreus 12, 1, 2. Vamos lá, vamos já para Hebreus. Vamos para o livro de Hebreus.
Vamos passear um pouquinho aqui para lá e para cá. 12, 1, 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida a nós proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Não é? Ele, Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, né, a vergonha da cruz, e foi exaltado à destra do Pai. Here I am to say that you're my God. 1 Pedro 2, de 20 a 25. Vamos achar Pedro aqui. 1 Pedro 2, de 20 a 25. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus era perfeito. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Glória a Deus, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Segundo Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o nosso único perfeito, Jesus Cristo. 1 João 3,5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Os pecados Oi. que nos traz restauração. Eu tô no ar agora. Nada além do sangue. Oi, Aparecida. Depois a gente se fala. Um abraço. De Jesus, que nos faz 1 Pedro 1,19, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito
e sem mácula, o sangue de Cristo, que é o nosso único, perfeito Cordeiro, sem defeito e sem mácula. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para... Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Este é 1 Pedro 1, verso 20. Hebreus 4,15. Porque nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. A tentação, ela não aconteceu porque havia possibilidade de Jesus pecar. Não havia essa possibilidade. O pecado não estava dentro dele. E nem havia qualquer inclinação para pecar, como no homem caído, não é? A tentação aconteceu apenas para atestar, para comprovar, para provar o quão santo e incorruptível era o Filho de Deus. A tentação funcionou apenas como um selo de garantia, testado e aprovado. Realmente, ele não pode ser tentado, né? Não há pecado no seu interior. Ele foi gerado, livre de pecado, gerado do Pai, não é? Sem pecado, o Cordeiro Santo. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso, Jesus teve que derramar o seu sangue até a última gota por nós, para pagar pelos pecados de toda a humanidade, para cumprir nele a sentença de morte proferida lá no Éden, né, por Deus Pai, quando falou para Adão: não coma deste fruto, porque o dia que você comer do fruto desta árvore, você morrerá. E Jesus cumpriu essa sentença em nosso lugar. Nós vimos que o Pai, na sua infinita bondade, não é? Ele queria ser amado por seus filhos, e ele deu a oportunidade para que nós provássemos o nosso amor por ele, obedecendo, não comendo da árvore do bem e do mal, não é? Voltando a nossa atenção para a árvore da vida. No entanto, nós falhamos no aprendizado de amá-lo. E ele, né, ciente disso, que a sua criação poderia falhar, já havia providenciado este caminho tão difícil para a nossa redenção. Desde o começo, né, o Pai, ele como Deus Todo-Poderoso, ele não deixou nada ao acaso, né? Ele já sabia que se falhássemos, ele teria que ter, né, a solução para o nosso fracasso, porque nós falhamos, nós fracassamos, mas o nosso Deus, ele é perfeito. E o sangue perfeito de Jesus Cristo veio para expiar, para pagar a sentença de morte em nosso lugar, provendo nova vida. E agora não mais como criaturas de Deus, mas como seus filhos, através do sacrifício de Cristo Jesus, que nos colocou numa condição ainda melhor, ainda maior do que a que tínhamos em Adão. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Fala de tua justiça pela minha
Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus de aroma agradável. O sacrifício de Jesus foi de um cheiro agradável, agradou as narinas do Pai. Foi um sacrifício aceitável. Bom dia, Maria Luísa. Paz do Senhor para você. Nós estamos aqui falando de como Cristo é o sacrifício perfeito por nós, como Ele é o homem perfeito, que só Ele é perfeito. Nada além do sangue de Jesus. Mateus 5,48. Sede, portanto, perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celeste. Eu já contei para vocês uma experiência de uma vez quando eu estava no campo missionário da Bolívia e que eu estava caminhando no condomínio onde eu estava, havia muitas flores e eu gostava de sentir o perfume daquelas flores. E eu falei, Senhor, como eu gostaria de ser um aroma agradável como dessa flor nas suas narinas. Eu gostaria de ter um cheiro bom, não é? E o Espírito de Deus, né, me respondeu, ele me disse, você, as minhas narinas, você tem um cheiro bom porque você tem o bom perfume de Cristo. Nós temos o bom perfume de Cristo que habita em nós e aos olhos do Pai. O espírito daquele que é nascido de novo é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas Cristo em nós, né, aperfeiçoa, né, o nosso espírito. O nosso espírito, ele é nascido de novo, ele é perfeito, não é? E depois que nascemos de novo, esse espírito perfeito, ele é aperfeiçoado, né? Ele cresce a estatura do varão perfeito, o varão perfeito, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, assim como o sacrifício de Jesus teve um cheiro agradável às narinas do Pai, não é? Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, o mau cheiro do pecado é lavado pela água que brotou do lado do Senhor, a água da palavra, né? A água símbolo do Espírito. Este mau cheiro do pecado que vai apodrecendo, que vai, né, gerando morte, que vai nos condenando à morte eterna. Este mau cheiro vai sendo removido, né, e é removido e é substituído pelo bom perfume de Cristo e nós passamos a ser lindos e perfumados como aquelas flores, né, que eu disse ao Senhor que eu queria ser uma delas, né, linda e perfumada. Ele falou, não, você já é. Em Cristo Jesus, nós somos tornados perfeitos à medida em que nós estamos naquele que é perfeito. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bom dia, Lília Roça. A paz do Senhor para você, conosco no Facebook. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus pelo nome de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, não. Nada além do sangue de Jesus. Livre sou. 1 João 5:20.
Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós devemos purificar-nos, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, para que nós possamos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos de volta a Hebreus. Hebreus fala muito a respeito de Jesus, o nosso perfeito sumo sacerdote. Hebreus 7, de 26 a 28. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Assim é o nosso Jesus. Ao contrário de outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados, como os sacerdotes faziam, e depois pelos pecados do povo. Ele não tinha pecados. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Glória a Deus. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito, perfeito para sempre. Glória a Deus, porque nós podemos, em Cristo Jesus, sermos perfeitos novamente aos olhos do nosso Deus. E por isso ele ordena, sede santos, como é santo vosso Pai Celeste. For those of you who have felt like this has become just a bit of a routine that preachers just keep saying. Queridos, eu compartilhei com você, mas no começo do programa, né, que eu entrei ao vivo assistindo o nosso culto na igreja lá na Índia, do Projeto Asra, da pastora Mona, e que a igreja estava lotada, né? E nós estamos, então, pregando o evangelho ali no sul de Delhi, naquelas grandes favelas, aonde o nome de Jesus ainda não é conhecido. Não é conhecido, né? A Mona, um dia desses, reuniu, ela foi na casa de uma mãe de aluno, ela reuniu outras mulheres, ela foi pregar e ela começou a falar sobre Jesus. E ela olhava para a face daquelas mulheres e elas tinham um olhar assim estranho de quem não estava entendendo coisa alguma. Até o momento em que ela parou e falou assim, quem nunca ouviu falar o nome de Jesus, não sabe quem é Jesus, levanta a mão. Quase todas elas levantaram as suas mãos. Então, a pastora Mona teve que, né, começar do zero, falando para elas quem é Jesus antes, né, de entregar a mensagem que ela tinha no coração, porque elas não estavam falando o que ela está falando. Quem é esse Jesus? Onde ele mora? Qual o endereço? Mora por aqui? É nosso vizinho? Qual favela? Não é? Muito bem, então nós estamos ali com o Projeto Asra e você pode participar deste projeto missionário. É só você me adicionar no seu WhatsApp, 32 DDD de Juiz de Fora, 991 95 9489. Possivelmente ao final do mês de setembro nós vamos estar de volta ali na Índia e no Nepal,
para trabalhar nas 9 favelas que são o nosso alvo, de estar alcançando ali na Índia, para implantar uma igreja no meio, né, deles, desse povo, né? São 150 mil pessoas numa favela. Então, são populações enormes, né? E nós temos esse objetivo em nosso coração de estar ali e deixar em cada uma dessas favelas uma igreja, um grupo de adoradores que possam evangelizar, né? Que possam seguir adiante pregando o evangelho em meio àquela multidão de gente amontoada nesses lugares de extremo abandono, de extrema pobreza, violência, idolatria. São antros do inferno. E nós queremos chegar com a luz do Senhor até eles. E eu convido você a adotar as crianças do projeto e seguir em frente conosco. E me acompanhar nesta viagem, né? No final do ano, me ajude em oração. E eu sei que o Senhor, Ele vai mover os recursos necessários, porque eu creio que é da vontade dEle que eu esteja voltando ali, não só para o Projeto Asra, mas também no Nepal, onde nós estivemos no ano de 2011 e deixamos discípulos que se tornaram mestres e que têm feito um trabalho maravilhoso e que querem que a gente possa visitá-los novamente, fortalecendo-os e expandindo o trabalho juntamente com eles. Bom, é isso. Faça parte. Projeto Asra significa esperança. Vamos continuar levando esperança de salvação para essas grandes populações abandonadas ali na Índia. Amém? Bem, vamos prosseguir com o nosso estudo hoje no Calvário. Esta é uma contribuição, né? Foi o Espírito de Deus quem me deu esse texto e eu vou estar compartilhando com vocês. Antes desse, tem um que chama No Getsemane e tem este no Calvário, ok? Então, hoje vai ser no Calvário. Vamos pular o Getsemane, se der tempo, eu compartilho no Getsemane com vocês, né? Porque o Getsemane realmente veio antes do Calvário, não é? Saímos do Getsemane para estar com o Senhor no Calvário, nos seus últimos momentos de vida. Jesus viveu, então, aqui na Terra, o último ato do drama que envolveu a humanidade pecadora no Éden, sentindo a separação de Deus e o pavor da morte no nosso lugar. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta é meio-dia, a hora nona é às 3 da tarde. Esse deveria ser o tempo de maior luz. O sol está mais forte do meio-dia às 3. No entanto, toda a terra escureceu, né? Houve escuridão. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra durante 3 horas. Que hora esta? Que tempo esse? Para nós, corresponde, como eu disse, às 3 da tarde. 3 horas de treva que nos levam às 3 da tarde. Ou, para os judeus, da 6ª à 9ª hora. Vemos apenas o número 3 presente, já que a Trindade, o próprio Deus, sem a nossa participação, estava realizando Ele mesmo a redenção do homem. Por isso, a presença sempre do número 3. Se houvesse o número 4 ou o número 6, esses falam, né, do homem. O número 4 fala de Deus com o homem. Os 4 evangelhos, né?
é Deus e o homem. O número 6 também é o número do homem, mas o número do homem caído, né? Muito bem. E ali só havia o número 3 em evidência. Eram 3 horas de agonia e que se encerraram às 3 horas da tarde. Isso aponta, né, para o fato de que Deus, Ele mesmo, estava realizando a redenção do homem sem a participação do homem. Como o Senhor já havia dito, era chegada a hora das trevas. Esse tempo é o nosso tempo e essa treva ainda permanece, porque Satanás ainda se diz o Deus deste século. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, a hora das trevas. Essa escuridão, ela cega os perdidos, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. O entendimento dos incrédulos está cegado e eles não podem ver a luz do evangelho da glória de Jesus Cristo. Um momento dramático durante a crucificação do Senhor foi quando ele abriu a sua boca para clamar ao Pai. E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Às 3 horas da tarde, ele expirou. Jesus expressa aqui o clamor de Adão, que ecoa desde o Éden, após a separação entre Deus e o homem. Jesus, naquele momento, foi atingido pela dura realidade da morte, para logo depois experimentar a gloriosa ressurreição. Well, we'll introduce all the people, all the visitors to you right at the end. Sabemos que Deus nunca nos desamparou. O Pai nunca nos desampara. Ainda que os algozes de Jesus pensassem que ele estava derrotado e só, a verdade era outra. Eles esperavam que Elias, quem sabe, se compadecesse da fraqueza do mestre e viesse em seu socorro. Achavam que ele estava chamando por Elias, já que não fora capaz de salvar a si mesmo e nem de realizar qualquer façanha para provar em sua defesa que realmente ele era o Filho de Deus. Queriam que ele descesse da cruz para provar, não é? Então, num derradeiro momento, algo de extraordinário aconteceu. O Senhor dá um grande grito, um brado e expira. Ele não entrou na morte como um perdedor. Ele entrou na morte como um vencedor. Ele deu um grito, ele já estava completamente sem forças. E, no entanto, né, mesmo ali naquela posição de crucificado, sem conseguir respirar, porque a pessoa crucificada, ela, por fim, ela não conseguia mais empurrar com o pé o corpo para cima para conseguir puxar o ar, porque naquela posição de braços não conseguia encher o pulmão com ar. Aquele que é dono do sopro da vida estava ficando ali sem ar, sem poder respirar. E, por fim, já não tinha mais forças, mas ele conseguiu puxar um ar e ter forças para dar um brado, um grito com toda a voz. Nós precisamos do ar para produzir a voz. E ali ele puxou o resto que ele tinha. E ele deu um brado e expirou. Ele entrou, né, para derrotar a morte. Foi o último som audível que Jesus Cristo, a palavra encarnada, emitiu aqui na terra. Apenas a saída derradeira do ar que restava em seus pulmões, vibrando pelas cordas vocais, o sopro de vida de seu corpo,
misturada ao som de sua voz. Um dia, o anjo veio e trouxe a palavra a Maria. Ela creu, o Espírito a envolveu, e o que veio do Pai brotou e cresceu em seu ventre. Nasceu, viveu 33 anos e meio entre nós, e agora ele partia. Mas no seu grito de agonia, ele rompeu num anúncio de vitória. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamando ele expirara, disse: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Um gentio, esse centurião, que participava da crucificação de Jesus. Ele creu na verdade que os sacerdotes e religiosos judeus se recusaram a aceitar e crucificaram o Filho de Deus. Na cena do Éden, o pai poderia ter interferido, interrompido os argumentos da serpente, se defendido das mentiras que o diabo estava ali falando para Adão e Eva. Ele podia ter interrompido aquele argumento, ele podia facilmente provar que tinha razão, que ele era o nosso Criador e que ele de fato nos amava. Mas o Senhor preferiu se calar. Deus se calou. E ele deixou que pensássemos o que quiséssemos pensar sobre ele. Se há alguma coisa que nos incomoda e que provoca uma reação imediata, é saber que as pessoas estão acreditando em mentiras a nosso respeito. Deus não. Deus nunca precisa explicar por que ele faz ou deixa de fazer. Ainda que às vezes nós quiséssemos receber alguma explicação sobre coisas as quais nós não entendemos, né, que acontecem no mundo ao nosso redor, em nossas próprias vidas, Deus, ele não é obrigado a explicar, ele não tem essa necessidade. Pense o que quiser pensar dele. Deus é o grande eu sou. Ele sabe quem ele é. Enquanto nós, muitas vezes nós não nos damos conta de quem nós realmente somos. Ainda assim, para provar o seu amor por nós, e que ele, e não Lúcifer, é que tinha razão desde o começo, Deus escolheu o caminho do sacrifício de si mesmo e do perdão. In your mercy, Lord, take us, Lord, in the place, to the place of abandoned love, God. Take us, Lord. Todo pai deseja que seu filho seja como ele é, ou até melhor, né, do que si próprio. Deus Pai também queria ser glorificado na vida de seu filho. Mas, né, no caso, ele escolheu um meio estranho de realizar isso. Embora Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:6. Como eu disse para vocês, na hora em que Satanás veio seduzir Eva com seus argumentos, Deus poderia ter intervido, falar: não, ela está mentindo para você, a serpente está mentindo para você, Satanás está tentando te enganar. Ele poderia ter interferido, mas ele não fez isso.
Lourdes Jiménez, de Venezuela, está dizendo: bendiciones, amada, desde Venezuela. Bendiciones, Lourdes. Deus te bendiga, ok? Nós temos muitas pessoas que... Na quarta-feira tinha gente da Bolívia, dos Estados Unidos. É muito bom, né, poder estar com os irmãos de todas as partes, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, o Senhor, ele podia ter intervido, ele não interviu, ele não se defendeu, porque ele sabe quem ele é e ele escolheu o caminho do sacrifício de si mesmo e do perdão. Ele calou e escolheu este caminho. Né? Como eu disse, todo pai deseja que o filho se pareça com ele. E Deus Pai, ele também queria ser glorificado na vida de seu filho, só que ele escolheu esse meio, né, tão difícil do sacrifício do próprio filho, que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, ele abriu mão, esvaziou-se a si mesmo, né, se fez semelhante aos homens, ele foi achado na forma de homem, ele humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E o Pai se agradou do Filho, e como resultado, ele o exaltou acima de tudo e de todos, mas não sem antes descarregar todo o castigo do nosso pecado sobre ele. O Senhor, ele veio para consertar o nosso erro com a sua própria vida e morte. Essa foi a maneira pela qual ele provou que nos ama e tornou claro quem é o mentiroso, quem é o inimigo que nos odeia. Bom dia, Juliana. Jesus Cristo, ele não desceu da cruz. Assim como seu pai não desceu para discutir com a serpente no Éden, para provar quem tinha razão. Deus não estava interessado em provar para nós, para Adão e Eva, quem é que estava com a razão. Nós não estamos falando de razão, nós estamos falando de amor. E amor é outro tipo de coisa, né? Você tem que amar por uma decisão própria. Você decide amar. Você decide amar o Senhor. Não adianta argumentos, né? Por isso Jesus Cristo não desceu da cruz. Por isso o Pai não desceu para discutir com a serpente. Jesus não desceu da cruz para provar que ele era Deus. Daniel não desceu da sua posição diária de oração. O profeta Daniel, ele também não desceu da sua posição diária de oração para discutir com seus perseguidores, e nem Mardoqueu foi tirar satisfação com o mau Amã. Mas Amã terminou em sua própria forca. Os inimigos de Daniel alimentaram os leões que deveriam tê-lo devorado. O diabo está liquidado, e não Cristo Jesus. E Deus Pai receberá tudo de volta em suas mãos, e será tudo em todos, diz a palavra. Bom dia, Solange. Solange lá de Boston. Um abraço para você. Nós estamos compartilhando sobre Jesus no Calvário. 1 Coríntios 15, 24 e 28. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Isto é o final da história, né? O diabo, ele está liquidado. Assim como Deus, nós, filhos, que queremos agradá-lo com a nossa obediência, nós temos também que escolher trilhar o caminho do sacrifício de nós mesmos, do esvaziamento, do abrir mão daquilo que nós consideramos nosso direito. Temos que trilhar o caminho do perdão aos nossos algozes e perseguidores. Dessa forma, ele será glorificado através de nossas vidas. Esse é somente o caminho da cruz.
e a maneira como o Senhor trabalha para nos dar uma dupla vitória. Que dupla vitória é esta? Contra nossa própria vontade, que é teimosa e orgulhosa, e contra o diabo, que quer sempre usar essa nossa natureza carnal em afronta à obra de redenção em nossas vidas. Vocês compreendem isso? Assim como o Pai escolheu o caminho do sacrifício e do perdão, nós somos chamados também a seguir o caminho do sacrifício e do perdão. O sacrifício de nós mesmos, o esvaziamento da nossa vontade, abrir mão daquilo que consideramos o nosso direito, perdoar os que nos perseguem. Esse é o caminho da cruz que nós somos chamados a seguir com Jesus. E da mesma forma que o Pai foi glorificado no seu Filho, Jesus Cristo, através do seu sacrifício, porque ele abriu mão de ser Deus, ele se humilhou em troca da alegria que lhe estava proposta. Nós somos chamados a ir por este mesmo caminho. Este é o caminho da cruz, é a maneira como Deus trabalha, porque ele quer nos dar esta dupla vitória, uma vitória contra o homem caído, que ainda, né, está em nós, contra toda a carne, que afronta a obra de redenção de Deus em nossas vidas, e ao mesmo tempo uma vitória, né, contra o diabo. A vitória é dupla. Quando nós aceitamos seguir a Jesus até a cruz, onde ele foi tão humilhado, nós estamos lutando e vencendo o nosso orgulho, o orgulho que foi inoculado pela serpente em nós lá no Jardim do Éden. Este é o caminho, não é? O orgulho, ele é massacrado através deste caminho da cruz. E livres do orgulho, nós encontramos descanso para as nossas almas. Como Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. É desta maneira, como um cordeiro mudo, um cordeiro puro, que ele foi sacrificado por nós, né? Não houve orgulho no Senhor. E a cruz é o caminho da libertação para nós. Quando aceitamos a cruz em nossas vidas, nós nos libertamos do orgulho que nos escraviza. E podemos, então, seguir o caminho da redenção em nossas vidas, o caminho da vitória. Jesus, na sua humanidade, ele precisou ir ao extremo de suar gotas de sangue para entregar sua vontade ao Pai. O Espírito do Senhor agora trabalha em nós para dobrar também essa dura cerviz diante daquele que está no trono e a quem pertence toda a autoridade. O homem passou a ter suor após o pecado. A sentença de Deus para Adão dizia, e Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. O Senhor não estava condenando Adão e Eva, ele não estava baixando uma sentença de punição. Como eu disse, na verdade, entre os três envolvidos ali no delito, só a serpente teve uma sentença, né, de ser destruída, uma sentença de morte. Ela teria a cabeça esmagada pela semente da mulher. Quanto ao homem e a mulher, quando Deus falou que eles iam sofrer, que eles iam ter problemas dali para diante, não é porque Deus estava castigando, era porque eles tinham tomado a decisão errada e o Senhor só estava contando para eles o que ia acontecer com eles daí para diante. Então as pessoas tomam decisões erradas, elas fazem alianças com o diabo através do pecado, contrariando, né, a palavra de Deus. Elas pecam, elas fazem alianças com Satanás, e o que elas podem esperar colher? Sofrimento, morte, não é?
Então, o Senhor estava apenas notificando a eles o que é que eles tinham feito e como seria dali para diante. Espinhos e cardos também te produzirá. A terra ia produzir não só o que o homem estava plantando, mas espinhos e cardos. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O suor ele é importante para regular a temperatura do corpo e eliminar as substâncias tóxicas. Ou seja, a misericórdia de Deus se fez presente ainda ali no juízo, já que o suor refrigera, impedindo que a temperatura aumente demais, provocando a destruição do corpo humano. Por outro lado, suando, o homem estaria eliminando as impurezas trazidas pelo pecado, que são produzidas pelo processo de desgaste e morte em seu organismo. No livro de Ezequiel, existe uma instrução sobre a maneira como o sacerdote deveria se vestir para ministrar no Santíssimo, para que fosse evitada toda possibilidade dele suar. Ele não poderia suar no Santíssimo, porque o suor elimina impurezas do corpo. E na antiga aliança, toda contaminação era proibida sob risco de morte, quando o sacerdote, estava ali se expondo à presença gloriosa de Deus. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior e dentro. Gorros de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão, de modo que lhes venha suor. Ezequiel 17:18. O suor iria contaminar. O sofrimento e o esforço nos remete à ideia do sacrifício. O suor elimina as impurezas do corpo físico. O sofrimento elimina as impurezas da alma. Mas nenhuma quantidade de suor humano será capaz de produzir vida espiritual. Jesus Cristo suou gotas de sangue em agonia. Ali, ele iniciou o seu sacrifício. Quebrantando sua vontade, ele derramou seu sangue sobre forma de suor para expurgar os pecados e trazer um tempo de refrigério a toda a humanidade. No jardim do Getsêmani, ele começou a expiação e na cruz ele a terminou com a entrega de seu espírito como um sacrifício aceitável diante de Deus. O sacrifício e o esforço humano nos faz suar, sem, entretanto, resolver o problema da corrupção gerada pelo pecado em nossa natureza caída. Mas o sacrifício e o esforço de Jesus Cristo, esgotando suas forças e seu sangue, gerou vida e quitação, pagamento definitivo do salário do pecado, que era a morte. Amém? Praise God. Praise God. Praise. Queridos, nós encerramos nosso tempo. Eu espero que você aproveite esse final de semana, onde se determinou que seria comemorada, lembrado, o sacrifício de Jesus e comemorada a sua ressurreição, que nós possamos passar esse fim de semana adorando o Senhor, não só esse fim de semana, mas todos os outros, nos lembrando, do quanto o Senhor nos ama, que Jesus vive e reina e que Ele voltará. E nós podemos viver na alegre expectativa da volta de Jesus Cristo e o nosso encontro com o nosso noivo amado, para finalmente poder agradecê-lo pessoalmente pelo sacrifício que ele fez por nós. Amém? Um abraço para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Som digital e